Donos da maior economia do planeta, os Estados Unidos possuem um imenso mercado consumidor, que demanda milhões de toneladas de produtos necessários ao funcionamento de seu vasto território. Grandes estados produtores como o Texas, a Califórnia, a Flórida e Nova York utilizam seus grandes terminais portuários para transportar mercadorias com destino aos outros estados da nação, em um processo conhecido como cabotagem, que é a navegação entre portos no mesmo país. Porém, uma lei federal de mais de 100 anos que determina que apenas navios construídos dentro do país podem realizar transporte por cabotagem, tem sido apontada por muitas autoridades como principal motivo de um encarecimento nas contas de energia de grandes cidades da costa leste, além de dificultar o transporte de mercadorias até estados mais afastados como Alasca e Havaí. Confira mais sobre essa história no vídeo de hoje do Desvendando Negócios. Aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No ano de 1920, visando proteger sua indústria naval de concorrentes estrangeiros, o Congresso americano sancionou a Lei Jones, que levava o nome de seu principal defensor, o senador pelo estado de Washington Wesley Jones. A lei determinava que todos os navios que transportassem cargas entre portos dentro do país deveriam ser construídos, de propriedade, e operados por cidadãos americanos residentes no país. Além do teor protecionista, a lei também era uma forma dos Estados Unidos se protegerem em caso de guerra. A lei fortaleceu a indústria naval americana, produzindo sem concorrência externa todos os navios, rebocadores e barcaças utilizados dentro de seu território. Os números divulgados pelos representantes da indústria naval americana mostram que a lei garante o emprego de mais de 650 mil pessoas e injeta 150 bilhões de dólares anualmente na economia. Apesar dos números, a recente crise na cadeia de suprimentos ocasionada pela pandemia do Covid-19 e pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem feito com que um forte movimento contrário a essa lei ganhasse força. Um dos exemplos mais notórios vem de um grupo de governadores da Nova Inglaterra, que tem sofrido com os aumentos dos custos de energia. É de se imaginar que um grande produtor de petróleo e gás como o Texas possa enviar toneladas e toneladas de sua produção para os estados da costa leste. O grande problema não está na oferta do produto, extremamente disponível nos estados do Golfo do México, mas sim em como transportar esses insumos para os estados que necessitam. Graças à Lei Jones, poucos navios estão habilitados a realizar este tipo de transporte, o que faz com que as companhias atuantes no setor cobrem preços 10 vezes maiores que os praticados ao redor do mundo. Os navios-tanque construídos nos Estados Unidos, utilizados no transporte de petróleo e gás, podem custar de 2 a 3 vezes mais do que em líderes globais como Coreia do Sul e China. Segundo o Ministério do Transporte americano, apenas 99 navios estão aptos a realizar transportes dentro das especificações da Lei Jones, com cerca de um terço deles tendo sido construídos há mais de 20 anos. Para se ter uma ideia, existem cerca de 60 mil navios de transporte em todo o mundo, o que faz com que o número seja extremamente baixo, principalmente quando se trata da maior economia global. Todos esses percalços têm tirado o sono de governadores de estados que, segundo eles, teriam mais agilidade e melhores preços caso a Lei Jones fosse minimamente alterada. O gás natural do Texas poderia chegar de forma mais rápida e barata a estados que demandam um maior consumo de energia no inverno, como Massachusetts e Maine. Outra frente de combate à Lei Jones é encabeçada pelos estados geograficamente distantes, como Alasca e Havaí. Pelo fato de estes estados serem totalmente dependentes do transporte por cabotagem para receber mercadorias, os moradores sofrem com os altos preços praticados para cobrir os custos. Um estudo realizado por um grande instituto do Havaí mostra que a lei custa mais de $1 bilhão anuais para a economia local. A localização do Havaí evidencia uma possível ineficiência da lei, onde em um exemplo de um navio que sai da China e passa próximo ao estado sem poder atracar em seu porto pelo fato de ter de ir primeiro deixar todas as mercadorias em um estado maior como a Califórnia, de onde os produtos são transferidos para um navio de bandeira americana para seguirem dentro da lei para a ilha. O Havaí importava grande parte de seu petróleo da Rússia. Porém, com o início do conflito, o Estado solicitou a suspensão da lei para que pudesse contar com insumos mais baratos, o que foi negado pelo governo federal. O Alasca também sofre com o mesmo problema. Historicamente, o Estado foi o mais afetado pela lei,
passando a depender totalmente de outros estados, mais especificamente o estado de Washington, terra natal do senador que criou a lei. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos possui autoridade sobre a lei, podendo suspendê-la em casos de emergências e desastres naturais. Um caso recente de suspensão da lei pôde ser visto em setembro de 2022, quando o furacão Fiona causou grandes estragos em Porto Rico, território americano. A lei foi suspensa para que navios com óleo diesel e gás natural fossem enviados ao país para que a energia fosse restaurada e acelerasse a reconstrução dos locais atingidos. Outro caso de suspensão da lei foi aplicado em 2021 após o fechamento do maior oleoduto do país devido a um ataque cibernético. Remessas de combustíveis que normalmente fluem pelo oleoduto tiveram que ser enviadas via navios para a costa leste. Se está gostando do vídeo, deixe seu like, isso nos ajuda a trazer mais vídeos como este. As discussões sobre a vigência da lei têm sido bastante frequentes nos últimos anos, com as lideranças contrárias alegando que a lei atrapalha a economia do país, e que a indústria naval americana tem perdido sua força a cada ano, com sua competitividade sendo restrita somente à produção de barcaças, muito utilizadas no transporte de grãos pelos rios do meio oeste até o litoral. Muitos dos grandes estaleiros são focados em contratos com a Marinha Americana, produzindo navios militares e grandes porta-aviões. A produção de grandes navios que poderiam ser utilizados na cabotagem está praticamente zerada, com menos de 5 navios entregues nos últimos 5 anos. Estaleiros sul-coreanos e chineses entregam dezenas de navios todos os anos. Já os defensores da lei alegam que centenas de milhares de empregos só existem graças à lei, e que a economia é extremamente beneficiada com bilhões de dólares gerados. Uma possível suspensão causaria impactos catastróficos. Sugestões de mudanças mais leves, como a manutenção da lei para barcaças e rebocadores e a revogação da mesma para grandes navios, têm sido discutidas, resolvendo o gargalo da cabotagem e mantendo o protecionismo para setores importantes. Outra opção defendida por autoridades contrárias à lei é de que os estaleiros nacionais poderiam passar a fabricar produtos de maior teor tecnológico, como equipamentos para energia eólica a serem instalados em alto mar. Os beneficiados pela lei gastam bilhões de dólares para que ela se mantenha de pé. O assunto é pauta garantida de presidentes, com o então presidente Donald Trump inicialmente se posicionando a favor da revogação, porém sendo convencido pelo lobby a abandonar o assunto. Já o atual presidente, Joe Biden, é defensor declarado da lei. As forças armadas do país também são favoráveis à lei por garantir que as embarcações de guerra sejam construídas dentro do país e por tratar o tema como extremamente vital para a defesa nacional. Contando com as principais forças existentes no país atuando em seu favor, o lobby da indústria naval segue dando sinais de que não irá cair tão facilmente. Porém, os recentes acontecimentos geopolíticos globais têm feito com que os estados afetados pela vigência desta lei evidenciem o quanto podem ser prejudicados com os altos custos e atrasos no recebimento de mercadorias. Os Estados Unidos são ricos em recursos naturais e estão no topo da lista de maiores produtores industriais. O país conta também com uma grande malha ferroviária e rodoviária, por onde se transportam grande parte dessas mercadorias, porém o transporte por navios é naturalmente mais barato, ou deveria ser. O fato de uma lei que protege um setor, em detrimento de vários outros, é de certa forma incompatível quando se tem um grande parque industrial que não consegue escoar com agilidade suas mercadorias dentro de seu mercado consumidor interno. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!